Olá pessoal, eu sou a Brenda, uma das professoras de violino da Orquestra Jovem Sertãozinho, e conjuntamente com a Amanda nós estamos elaborando e realizando aulas à distância por esse motivo de estarmos enfrentando uma pandemia. Então, nesse plano de aulas, nós combinamos de fazer alguns vídeos suplementares para poder auxiliar os alunos e todos aqueles que acessarem a poder ter uma certa continuidade fluente nos exercícios que estão sendo passados e na música em geral também, que é tão importante quanto. Olá pessoal, vim aqui explicar para vocês o exercício 6 do método da Capo, E como a gente já tem trabalhado ultimamente, vai ser pizzicato, certo? E o que acontece? No exercício pede que essas notinhas que eu coloquei haste, no caso que no exercício não tem as hastes, só as bolinhas, são para você fazer improvisação, Que no caso faltaria aqui só a última figura, e aqui seria de imitação. Por isso que tem igual aqui, são as mesmas notas, porque é para ser imitado, ok? Então, o que a gente vai fazer? Chegando aqui, a letra A é como está escrito, normal, por isso que eu nem coloquei as letras restantes, que também são como vem, como está escrito. A questão é o problema mesmo, a letra B e a letra C. Tô tocando aqui, esse é o trecho da improvisação, certo? Improvisar é a liberdade que a gente tem de variar entre essas três notas. Então, o que vai acontecer? Na hora que eu estiver tocando, eu vou tocar Sol, Ré, Lá, e aí vou optar por outra nota, que pode ser Sol, Ré ou Lá. Então, eu posso tocar, por exemplo, Sol, Ré, Lá, Ré. E aí, o que vai acontecer? Já que esse compasso é o de imitação, que é a letra C, a gente vai ter que fazer Sol, Ré, Lá, Ré. Ok? E aí, o que vai acontecer? Nesse trecho aqui, tem um ritornelo, como vocês podem ver, representado pela barra dupla e os dois pontinhos. Na hora que a gente retornar, isso aqui, você vê que tá escrito a lápis? Por quê? Porque é a improvisação, que foi imitada, certo? Então, a gente vai poder reimprovisar essas notas. Na hora que voltar, você vai lá e faz Sol, Ré, Lá, e aí você pode escolher outra nota que não precisa ser a Ré. Pode ser a Ré? Pode ser a Ré, mas não necessariamente precisa ser a Ré. Então, vou colocar aqui Lá, por exemplo, e depois a imitação, que também tem que ser Lá, ok? Então, passando um pano aqui pra gente ver como ficou, tá tocando daqui do começo. Sol, Ré, Lá, Ré, Lá, Lá, Sol, Ré, Lá, Ré, Sol, Ré, Lá, Ré, ok? Voltou, Sol, Ré, Lá, Lá, Sol, Ré, Lá, Lá, ok? É muito importante levar em consideração que a C, no caso aqui, é a imitação da letra B. Então, seja qual a nota que vocês escolherem para representar o último tempo do compasso da letra B, esse último tempo também tem que ser tocado aqui, tal como todas as notas daqui estão sendo representadas aqui também. Começando o exercício. 1, 2, 3, 4.
como eu tinha explicado para vocês sobre o exercício, a letra C imitar a própria letra C, ficaria um pouco complicado, né? Como eu tinha dito já. E eu resolvi não trabalhar as quiálteras no momento. Como assim quiálteras? Vocês podem ver que tem 3 notas. Elas têm que ser repetidas exatamente 3 notas, certo? Como é que 6 notas caberiam num compasso 4x4? Certo? Para elas serem exatamente iguais, necessitaria do uso de quiálteras. Então, já que a gente não chegou no assunto quiálteras ainda, eu vou tomar como partida apenas quando chegarmos no conteúdo. Tudo bem? Então, por hora, nós faremos apenas as semínimas, como estávamos fazendo antes. Então, como vai ficar? Na letra B, vocês têm improviso da última nota. Como assim improviso da última nota? Vocês vão poder variar entre Sol, Ré e Lá na última figura. Por exemplo, na letra B, vocês podem tocar as seguintes notas. 1, 2, 3, 4. Ou. Ok? E na letra C, vocês vão repetir exatamente a escolha que vocês fizeram na letra B. Na hora que chegarem no ritornelo, que manda voltar para B, o que acontece? O improviso, ele pode ou não ser repetido, porque é uma coisa que não está escrito na partitura. Então, vocês vão ter a oportunidade de improvisar novamente. A questão é, se vocês mudarem na letra B, a letra C tem que ser repetida. Então, por exemplo, fizeram Sol, Ré, Lá, Lá. Na letra C, Sol, Ré, Lá, Lá. Voltou, decidiu fazer Sol, Ré, Lá, Sol. A letra C tem que ser Sol, Ré, Lá, Sol. Ok? Então, é só isso. Na letra D, fazer e voltar, né, com o ritornelo, como está escrito, porque não tem nenhuma abertura de improviso. E na letra E, para terminar. Ok? Então, seguimos para exercício 7. Quem vai tocar primeiro o exercício 7? Posso fazer, Brenda? Pode, depois? Depois pode ser eu, então. Tudo bem. Por último, Fátima, então. Tá bom. Pode começar, Raíza. 1, 2, 3, 4. Perdão, eu confundi aqui a nota. Vou fazer de novo. 1, 2, 3, 4. Seria isso? Isso, tá certo o que você tocou de tempo, tá certo. O que eu gostaria de indicar é a questão do som, mais redondinho, se você puder, o mais redondo possível, tá?
Eu não sei, acho que a gente falou na aula passada alguma coisa sobre isso, sobre a forma de pegar um pizzicato, né, para ele ter um som mais cheio, um som mais presente, um som mais redondinho, que é sempre bem-vindo, né, um som sempre mais bonito. O pizzicato, ele é uma ferramenta, né, não é exatamente uma ferramenta, mas é uma forma de a gente tocar, mas não é só porque a gente não tá com um arco que a gente não precisa que soe alguma nota, né? É uma outra forma de tocar. Então, é necessário que a gente tenha uma boa vibração de corda, né? Que a gente toque pensando que a corda realmente precisa vibrar na frequência que ele precisa soar a nota que está escrita, tá? Então, por exemplo, eu estava tentando olhar daqui, só que eu não consigo enxergar muito bem a tua mão direita, tá? Mas, por exemplo, eu não lembro se você estava nessa aula. Quando você for apoiar a mão direita para fazer um pizzicato, pense em apoiar o dedão, né, essa carninha de baixo do dedão, sim, aqui, um pouquinho embaixo do espelho, não é exatamente embaixo, assim, como se tivesse que prender. É realmente um apoio, tá? E quando você for dar esse impulso da corda, né, dar esse beliscão, não sei, né, exatamente como fala, mas quando você for tocar o pizzicato, pensa em pegar mais com a parte do meio mesmo do dedo, tá? Aqui assim, mais ou menos. Por quê? Aqui nessa parte, nosso dedo não tá nem tão na ponta, então dificilmente vai pegar no cantinho e pegar um som mais, tipo, como se segurasse mais ou ficasse, não desse para dar um impulso legal, tá? É sempre bom pensar mais na questão média mesmo, tá bom? Médio aqui para apoiar no espelho, nessa parte aqui do dedão, e médio também aqui no indicador, né, que é do que a gente vai poder fazer o pizzicato. Então, sempre pensa também no movimento que sua mão tem que fazer depois, que também é interessante, tá? De repente eu faço um movimento só do dedo mesmo, né, redondinho, só que é mais interessante porque o som acaba fluindo juntamente com a sua mão. Por exemplo, eu posso fazer um som assim, e eu posso fazer um som assim, um pouco mais como se eu pudesse, juntamente com o corpo, né? A anatomia do corpo levar juntamente, tá? Vou fazer de novo. E quando você tem um pouquinho mais de controle, é interessante que a gente não se prenda tanto ao espelho, tá? Porque eu sempre gosto de falar e eu acho assim, que é uma coisa muito interessante da gente sempre pensar. A música é uma forma de a gente, né, expressar nossos sentimentos e também uma forma de a gente contar histórias, né, só que através de melodia. Então, esse sentimento, né, esse entendimento que eu tenho do que eu preciso transpassar para as pessoas através da música, eu preciso que realmente transporte para que as pessoas se sintam tocadas, sabe? Eu preciso ser muito convicta, inclusive, tá? Para que isso possa realmente dar certo. Eu, quando faço pizzicato, antes, quando eu comecei, eu não tocava desse jeito, lógico, né? A gente precisa ter um certo controle, né? Uma certa familiaridade com isso. Mas eu gosto de falar do pizzicato que a gente precisa levar todo o braço, tá? É como a gente precisa de um movimento redondo, então faça um movimento redondo, tanto com o braço, ombro, para poder tocar, tá? E o som ele vai ficar muito mais presente, muito mais também sensível, né? Dá para entender muito mais do que fazer assim. Assim eu consigo um som, mas eu acho mais interessante quando a gente faz assim. Eu consigo escutar ele por muito mais tempo. Eu consigo escutar muito mais até a harmonia, né? Que é a nota que a gente precisa que seja tocada, tá? Mas pensa sempre também, enquanto você não tem um movimento, que você não tem um controle para poder soltar, né, o apoio do pizzicato aqui no espelho, pense em deixar a sua mão direita, né, apoiada, só que o movimento do seu indicador é muito mais redondo, tá? Pensa até no formato mesmo do dedo, sim. Não precisa ser assim para tocar, né? Ó, tá vendo? Não precisa ser assim. Deixa ele um pouquinho mais redondo, ó. Tá? Eu acho que isso
vale a pena de aplicar e vai dar certo. Tá bom? Ok. Podemos ir para o próximo. Aí depois você faz um teste e me fala se deu certo. Ok. Brenda Magalhães. Posso ir? Sim, por favor. Um momentinho. Ah, perdão. Na aula passada, não sei se a Raiz estava presente, acho que não, eu propus uma experimentação de pizzicato, né, que a gente explorava todas as regiões aqui do cavalete ao espelho, para poder emitir para sentir, na verdade, né, a qualidade sonora e a forma como a qual a onda se comporta. Então, é muito importante que, principalmente quando faltam, né, quando não conseguem participar da aula, assistir posteriormente. É para isso que as aulas estão sendo gravadas e disponibilizadas, para que vocês tenham a possibilidade de assistir depois. Então, nunca é tarde, tá, para assistir. Quando terem disponibilidade, pode ser antes da próxima aula, pode ser depois da próxima aula, que é o caso dessa, né? Assistir pelo menos o pedacinho que explica esse trecho de experimentação, ok? Gostaria também de comentar rapidinho, só uma coisinha. É realmente interessante dar uma olhadinha nesse vídeo que a Brenda, né, da aula passada, no caso, porque nós temos a elasticidade da corda, né? Ela se encontra mais maleável no ponto que a gente precisa realmente pegar para que a corda consiga vibrar a quantidade necessária para sair até esse som mais redondo, né? Tudo vai ser um trabalho em conjunto, tanto da sua mão, né, do indicador que vai dar o impulso, quanto do lugar da corda que você vai pegar, no caso. A gente sabe que aqui, né, as extremidades onde a corda é segurada, praticamente, onde no cavalete, né, e na outra extremidade que são nas craveiras. Mas a gente encontra uma parte muito mais fácil de puxar mesmo da corda, né, de conseguir dedilhar a corda, no caso, né, de um jeito assim, mais comum para falar, é realmente o ponto onde a gente geralmente toca o pizzicato, né? Ele não vai ser aqui onde a gente passa o arco, com certeza não, porque aqui a gente toca, olha como ele fica estranho. Fica um som muito estranho, para falar a verdade, né? E aqui, um pouquinho depois, assim, ó, acho que aqui se encontra a parte mais, assim, ideal de um som de pizzicato presente, cheio e redondinho, tá? Mas é em conjunto que você faz com a mão direita, né? Que consegue um som mais redondo e mais cheio, tá bom? Mas dá uma olhadinha lá na aula anterior que vai ser interessante você ver um pouquinho mais. Só um minutinho. Aqui me apareceu um recado que a aula vai terminar. Então, eu vou abrir um outro link e a gente entra nele, tá? E a gente dá continuidade. Olá, eu sou a professora Amanda e nós tivemos um errinho técnico, né, um probleminha técnico, que a nossa segunda chamada, que foi aberta pelo Zoom, nós não conseguimos converter o vídeo. Então, eu vou explicar aqui um pouquinho sobre o que acabou rolando nessa segunda chamada. Bom, as alunas Brenda e Fátima tocaram depois, né? Tocaram o exercício número 7 e por ser um pizzicato, né, ser um formato diferente de emitir um som do violino, ele traz um pouquinho mais de complexidade por ser um jeito realmente diferente de emitir o som, né? Diferente do que a gente já está acostumado, por exemplo, que é com o arco. Né? Nós tivemos um pouquinho de problema na questão da mão direita mesmo, né? Posicionamento de mão direita, que quando a gente precisa de um som mais cheio, né? Mais presente, um som que a gente realmente escute os harmônicos, a gente precisa de um movimento, né? A anatomia mesmo do corpo, que seja de uma forma mais fluida, né? Uma coisa mais natural. Então, a aluna Brenda teve um pouquinho de avanço, né? Foi até super
visível, a gente até acabou elogiando ela sobre isso, porque ela trouxe na bagagem mesmo, que a gente falou na aula passada sobre o pizzicato em si, né, sobre anatomia mesmo e de como funciona, né, a logística do negócio para poder fluir. Gostei bastante do exercício, né, que ela executou. Ficou um som muito bom, muito evoluído, né, muito maduro, inclusive, que ficou um som bem presente. Né, ela conseguiu emitir um som bem redondinho, nós conseguimos escutar perfeitamente cada harmônico, né, a vibração da corda, de um jeito que a gente podia até nomear, né, as notas. E tivemos também a aluna Fátima, que ela também tocou, né, super bem, só que justamente pela aula que nós demos na semana passada, ela trouxe muito mais, de um formato muito mais técnico, né? O que eu falo de um formato mais técnico? Todas as ferramentas que a gente propôs, né, para eles, no caso, ela realmente levou ao pé da letra, né? E eu comentei um pouquinho sobre a música ser uma forma de a gente expressar os nossos sentimentos. E nossos sentimentos, por exemplo, eles nunca são tão drásticos assim, né? A música é uma forma de a gente expor nossos sentimentos, mas também contar uma história. E quando a gente conta histórias, não é de uma forma drástica, né, no caso. E aí ela realmente considerou a parte do posicionamento do violino e realmente empurrando, assim, né? Eu comento, assim, sobre um apoio da mão direita para fazer o pizzicato. Mas ela tá fazendo de um jeito como se ela estivesse empurrando o espelho, né? Como se tivesse tudo muito forçado, tudo muito considerado realmente o técnico, né? Tipo assim, ó, eu vou fazer, não, eu sei que eu tenho que apoiar. Tô apoiando. E com isso, né, de você ter que empurrar o espelho, no caso, traz um formato de mão mesmo, tudo muito... Eu particularmente falo que é feio, né, mas a gente precisa se embasar melhor. Mas o que acontece, né, explicando sobre anatomia? Quando a gente fala sobre emitir um som através do pizzicato, a gente precisa realmente relaxar as mãos. Por quê? Diferente de um som que a gente emite com o arco, né, que a gente passa realmente todo o movimento do braço, dos ombros, né, tudo relaxado e externa esse som, no caso, só que a gente passa para um objeto, no caso, que é o arco, né, diferente desse som que a gente emite com o arco, nós temos o pizzicato, que é um contato direto com a corda, né? Nós não temos que manusear um objeto para isso. O próprio objeto que vai emitir esse som é a nossa mão. Então a gente precisa de uma mão muito mais relaxada, né? Uma coisa muito mais natural, né? Que possa fluir de forma natural e nisso trazendo uma qualidade realmente considerável para o som. Penso também sobre isso, que ao invés de a gente ter que empurrar, né, o espelho, é um apoio que a gente precisa fazer. Quando a gente empurra, automaticamente o formato da nossa mão direita vai ser moldado, né? E não é esse movimento que a gente precisa, no caso. Então é como se a gente rotacionasse um pouquinho a mão para baixo, né? Trazendo os dedos mais para cima e mais próximos para poder pegar as cordas, né? E tirar um som bem limpo, né? E redondo, que é o que a gente precisa para o pizzicato. Comentei também, Brenda e eu, né? As professoras, comentamos também sobre a aula passada, né? No qual a gente introduziu um pouquinho mais sobre o pizzicato, mostramos um pouquinho mais sobre as ferramentas, né, que a gente tem dentro do pizzicato e qual que é a forma que a gente precisa pensar para que um som seja realmente claro e realmente saia da forma que a gente precisa, no caso. E eu comentei também sobre as extremidades, né, da corda, onde a corda é segurada, né? Aqui nós temos o cavalete, que é essa pecinha aqui de madeira. Ao invés dela, além, né, dela apoiar as cordas, ela também segura um pouquinho para que a corda não vibre tanto, por exemplo, até a outra parte que resta, né? Então aqui a corda ela é um pouquinho mais segurada, no caso. E
temos também a outra extremidade, né, que segura bastante a corda. Então a gente procura realmente um espaço que a corda tenha mais elasticidade para que possa soar um som redondo, né, que a gente dê um impulso, mas que a gente realmente escute, né, as ondas serem executadas no caso. Então, comentamos sobre isso, falamos também sobre o cuidado, né, com o instrumento, porque nós estamos em um clima muito quente ultimamente, né, e é muito interessante, muito importante também que nós tenhamos muito cuidado com o nosso instrumento, né, o violino que ele é um instrumento muito delicado realmente, e além das cordas, né, com esse clima muito quente, a afinação cai muito fácil. Então, nós indicamos que pudessem afinar o instrumento com frequência para que ele não caia, né, e fique mais complicado depois para poder voltar para a afinação. E também sobre o cuidado, né, com a madeira. Vai depender de violino para violino quanto ele é mais resistente ou menos resistente, mais sensível ou menos sensível, mas é sempre considerável porque o violino em si ele é um instrumento totalmente feito à mão, né? É uma coisa, por mais que tenha esses que são feitos em indústrias, mas ele é um instrumento realmente pensado na estética, né? E considerando isso, se a gente não cuida do todo, né, a estética não vai ficar boa. Então, tanto a estética da gente tocando não vai ficar boa, e quanto a estética também para o próprio violino, tá? Então, nós consideramos bastante sobre esse clima, né? Falamos também que nenhum dos extremos dos climas são bons, tanto quanto muito frio ou tanto quanto muito quente, né? Principalmente quando tá quente, é considerável, né? Os luthiers por aí falam que é bom nesse tempo muito seco e quente que nós abramos os estojos, né? Os cases e colocamos um recipiente com água. Por que com água? O tempo ele fica muito quente e muito seco, então dificilmente tem umidade. Então a ideia de colocar um recipiente com água é justamente essa, para que possa ficar um clima úmido, né, perto do violino e que ele não fique tão quente, tão seco a madeira, tá? Eu particularmente já tive muitos problemas com isso, com questão do clima, né? Já tive uma vez que caiu o cavalete, né? Eu realmente não esperava. E além da questão do clima, tem a questão da logística, né? De carregar o instrumento. Como carregar o instrumento, né? Nós temos muito problema com isso, por exemplo, de andar de ônibus, né? E deixar ele, por exemplo, a case apoiado assim, ele vai, né? Movimentando muito. E com isso, né? Essa questão de agitar muito, acaba desafinando um pouco, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Impacto sofre muito, dependendo do impacto. Então é sempre bom a gente manter uma coisa mais, né? Que a gente consiga segurar mais. No caso, por exemplo, se a gente vai andar de ônibus com um violino que apoia no pé, porque o pé ele vai amortecer, né? Esse impacto. E também falar um pouquinho sobre esse clima, sobre o clima, né? Que o meu cavalete, cheguei para tocar num casamento. E realmente me assustei com isso porque a gente que, né, tem esse contato, assim, sabemos que o cavalete ele é alinhado, né, ajustado juntamente com a alma do violino, né, que é um palitinho que tem lá dentro. E se não tiverem alinhados, o som não sai, né? E eu fiquei muito preocupada porque como que eu ia tocar num casamento, o cavalete daquele jeito, não tinha como ter um outro violino no momento, e aí, não sei, as forças do universo aí se uniram e eu consegui ajustar ele. E também tem sobre a madeira do violino, né, nesse clima muito quente, inclusive muito seco, dependendo do violino, ele com mais facilidade ele racha, né, então racha a madeira, começa a abrir assim nos cantinhos, porque ele tá seco e ele precisa, né, de espaço. Quanto mais seco, mais ele vai ficando mais rígido, né? E com isso ele vai alterando a sua anatomia. Bom, por hoje é só.
né? Agradeço você que está nos assistindo, né? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de acompanhar todas as nossas aulas, inclusive dos outros instrumentos, curtir e compartilhar com quem vocês puderem, né? Para ajudar a esses vídeos alcançarem o máximo de pessoas, né? E se você se sentir interessado para as nossas aulas, fiquem à vontade, entre em contato com a gente, tá? Logo após vai ter o nosso contato, nos contatem e sejam muito bem-vindos, tá bom? Um abraço e até mais!